Bom, então vamos começar. Todo mundo aí online me escuta? Perfeito. Alguém chamado Nico quer participar da chamada. Bom, hoje, o que nós vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre combinação. Não sei se vocês já postei a aula da semana lá no Classroom. Alguém já viu? Tá lá, tá? As notas de aula vão estar ligeiramente diferentes. Vai ter alguns exemplos a mais e alguns comentários que não vão estar lá naquelas notas. Mas eu também vou disponibilizar as notas de aula, tá? Então, hoje eu disponibilizo a de hoje, amanhã eu disponibilizo a de amanhã. E agora eu também estou lá no grupo do WhatsApp. Não queria entrar, mas entrei. Estou lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a combinação. Nós vamos falar sobre. Acabei de chegar ali. Vamos falar sobre combinação. Sem repetições, a gente vai ver isso aqui. Na semana anterior, na semana passada, a gente viu uma forma de contar. Deixa eu escrever aqui. Então, na semana passada. É só para mim que está baixo, não sei. Talvez eu precise virar esse microfone para cá. Talvez. Acho que não faz diferença não, na verdade, né? Melhorou, Gabriel? Então na aula anterior, nós vimos o seguinte, né? Dada uma lista com N objetos. Tomara que ajeite essa sala urgentemente, velho. Não me aguento de calor, não. Nossa Senhora. Com N objetos distintos. Então, vou tirar o então. O número de maneiras. O número de maneiras de ordenar K desses objetos a gente deu um nome para isso, a gente chamou de N assim, né? Que a gente fez a conta e descobriu que era N fatorial, N menos K fatorial. Vocês lembram disso? Aí depois a gente deu uma generalizada e disse que se você tiver vários objetos repetidos, vários do tipo 1, vários do tipo 2, etc, etc, teve lá uma outra forma, certo? Neste caso aqui, a gente está ordenando os objetos. Então, a ordem é importante. Eu estou ordenando, certo? Hoje, a gente vai esquecer essa ordem, mais ou menos. Certo? A gente vai tentar ver como é que a gente conta número de comissões ou número de subconjuntos ou coisas que a ordem não é importante. Certo? Vamos começar com um exemplo aqui. Então, aula de hoje. Vamos começar com um exemplo. Então, de quantas maneiras esse exemplo vai motivar a construção geral, tá? Então, de quantas... Eita, eu acho que eu esqueci a gravação aqui. Foi mal. De quantas maneiras podemos escolher uma comissão
de 3 pessoas de um grupo de 5. De um grupo de 5 pessoas. De um grupo de 5 pessoas. Então, de quantas formas a gente pode fazer isso? Agora, uma comissão, não, bom, vamos esquecer que tem líder, vice-líder, essas coisas, é simplesmente um grupo, certo? Um grupo de 3 pessoas. Então, não é importante a ordem dessas pessoas, certo? Eu não estou colocando uma hierarquia nem nada, simplesmente um grupo de 3 pessoas. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Vamos tentar primeiro usar essa ideia anterior, certo? E depois ver como é que a gente faz para consertar isso, certo? Então daria para fazer. A gente vai usar isso, né? Que é, isso aqui veio do princípio fundamental da contagem. Então, se a ordem fosse importante, seria a mesma coisa que escolher 3 objetos de um total de 5. Ordenar 3 objetos de um total de 5, certo? E ordenar é princípio fundamental da contagem, tá? É basicamente se fazer 5 vezes 4 vezes 3, certo? É isso. Mas eu vou escrever desse formato aqui, que acho que a gente mostrou que dava isso. A gente multiplicou por alguma coisa, dividiu por essa coisa e viu que era, na forma simplificada, era isso daí, tá? Eu já vou usar isso daí. Então, se a ordem não fosse importante, quer dizer, se a ordem fosse importante, teríamos 5 fatorial, né? Teríamos, vou botar aqui embaixo, 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Tá? É 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Certo? Isso é se eu estiver considerando uma hierarquia, uma ordem. Mas, neste caso, cada grupo, digamos, vou chamar as pessoas, pessoa A, pessoa B, pessoa C. Cada grupo desse foi contado quantas vezes? 3. Não, mais de 3, né? Cada grupo desse foi contado o número de permutações dele, né? Tipo assim, o grupo ABC, a lista ABC é diferente da lista BAC, que é diferente da lista BCA e por aí vai. Mas uma comissão não faz diferença isso. Então a gente precisa descontar todas essas permutações desses grupos aí. Nesse caso é 3 fatorial, certo? Então, cada grupo, vou deixar assim, foi contado 3 fatorial vezes, que é o número de permutações. 3 fatorial vezes. Acho que está claro isso aqui. Eu ia botar entre aspas que é o número de permutação desse cara, mas acho que está claro. 3 fatorial vezes. Portanto, o número de comissões, naquele caso lá, o número de comissões aí vou escrever desse jeito só para motivar o próximo exemplo, tá? É 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. E aí eu desconto agora pelos 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que foi contada a mais, né? Cada grupo foi contado essa quantidade de vezes. A gente divide por isso. Bom, se a gente fizer essa conta aqui, 5 fatorial, tem 2 fatorial aqui, tem 3 fatorial aqui, fica 5 vezes 4 dá 10, certo? Então tem 10 comissões ali, certo? 10 comissões, somente. A gente dá um nome para isso, vou dizer aqui para vocês, a gente dá um nome para isso, a gente chama isso aqui de 5 escolhe 3. Escreve assim, é um binomial. Eu falei desse cara já, ele já apareceu na aula anterior, quando eu falei de multinomial, ele apareceu lá, tá? Tinha vários caras embaixo, eu disse que tinha esse cara aí. Isso que a gente chama de 5 escolhe 3, ou binomial de 5 por 3, enfim, tem várias formas de dizer. Tá claro esse exemplo? A ordem não importa. A comissão A
Alice, Bruno e Carla é igual a Bruno, Alice e Carla. Mesma coisa. Não faz diferença. A ordem não é importante, a ordem que eu estou listando os caras. Claro, tem alguns problemas que dizem assim, fazer uma comissão tal que tenha um líder e um vice-líder, sei lá. Eu já estou dando a hierarquia, né? Estou dando a hierarquia, aí é um pouco diferente de contar. Né? Mas por que tem o n menos k fatorial na equação? João Pedro, aqui, na verdade, a resposta era assim, ó. Deixa eu pôr isso aqui para frente. Ó. A gente tinha contado da seguinte forma, ó. A gente tinha feito assim, né? Eu quero escolher k caras, né? K caras. Para a primeira opção eu teria n possibilidades, depois eu tinha n menos 1, n menos 2, n menos 3, até o último, que era n menos k mais 1. Certo? Aí a gente, acho que no primeiro dia, a gente simplificou isso aqui, certo? A gente chamou isso daqui primeiro, a gente chamou isso aqui desse número aqui, e fez alguma continha que ele era escrito desse jeito aqui, certo? A gente conseguiu escrever isso aqui desse jeito aí. Então, por isso que eu já escrevi desse jeito, tá? Beleza, João Pedro? Por isso que aparece isso. Para aparecer isso, você divide por esse cara. Quando você divide, multiplica embaixo por esse cara, aí aparece isso aí. Certo. Agora, a gente poderia generalizar, talvez, se quiser chamar de generalização, e escrever a seguinte coisa. Aí eu vou fazer um link com o que o Vinícius fez. Vou chamar de proposição, talvez. Vamos chamar aqui de proposição. O número de maneiras. Vou botar formar uma comissão. De formar. Tem várias formas aí, tá? Formar uma comissão de K pessoas num grupo de N pessoas é igual a N fatorial. Deixa eu botar uma régua para ficar mais bonitinho. N menos K fatorial e K fatorial. E a gente vai chamar esse cara de N escolhe K. Isso aqui a gente lê N escolhe K. Tá? Como é a prova desse fato? É igualzinho a isso aqui, ó. Primeiro, suponha que a ordem seja importante, certo? Vou dar a prova aqui só para a gente fixar, certo? Vamos dar a prova desse fato aí. Inicialmente, suponha... Oi? Aula do NES. Suponha que a ordem acho que seja importante, mas aí isso tem uma forma, né? A gente vai ver alguns casos, mas se você quiser escolher N pessoas de um grupo de N pessoas, só tem uma forma de fazer isso, é escolher todas. A gente vai ver alguns casos particulares aqui já. Então, primeiro, supõe inicialmente que a ordem seja importante. Então, neste caso, há essa quantidade de formas de listar eles, certo? Na ordem. Então, neste caso, n fatorial sobre n menos k fatorial. Mas, do mesmo jeito que a gente fez com 3, mas cada comissão com k pessoas, foi contada
todas as formas de permutar ele, certo? Todas elas são a mesma coisa. Então foi contada k fatorial vezes. Portanto, vou botar o número de comissões você divide então pelo o k fatorial, certo? K fatorial, que a gente está denotando esse cara, definindo, está dizendo, vou começar a chamar esse cara desse jeito. N escolhe k, certo? N escolhe k. Tá claro? Vamos ver alguns exemplos, certo? Eu poderia ter dito isso aqui da seguinte forma, ó. O número de subconjuntos com k elementos de um conjunto com n elementos é igual a isso aí. É a mesma coisa. Né? Lá, o Vinícius falou, quando você tem um conjunto, não importa a ordem que você bota os caras lá no conjunto. O conjunto ABC é igual ao conjunto CBA. Mesma coisa. Não faz diferença. Então é a mesma coisa. Vamos fazer alguns casos particulares aqui, certo? Você pode interpretar do jeito que você quiser. Casos, vamos ver alguns casos aqui particulares. Se eu perguntasse para vocês o que seria n escolhe 1, quanto que, intuitivamente para vocês, quanto que é isso aí? Ou seja, o que está significando isso aí, para começar? N escolhe 1. Não, sem olhar para a fórmula, intuitivamente. O que significa isso? Eu quero escolher uma pessoa do grupo de N pessoas. Eu quero fazer uma comissão com uma pessoa no grupo de N pessoas. Você tem N formas de fazer isso, né? Então, isso daqui é N. Você pode comprovar fazendo a conta daqui que vai dar N. Tá? Isso aqui é N. Como a Alice tinha comentado, um outro caso é o que seria N escolhe N. Eu quero formar uma comissão com N pessoas do grupo de N. Só tem uma forma de fazer isso. Você pode ver essas coisas analiticamente, certo? Fazer essa conta aqui e ver que isso é verdade também. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Se eu tivesse dito, não é NKK, tem essa forma também de ler, Gabriel. Você poderia também NKK, tem essa forma de ler. Tem várias formas de ler. Você pode ler isso aqui como N escolhe K, ou N KAK, ou binomial de NK. Enfim, deve ter outras formas de ler. Tem 1001 formas, escolha uma e leia. E é desse jeito, não importa muito. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, o que seria N escolhe 0? O que seria? 0 seria um conjunto vazio. Isso aí vai significar... Se eu fosse pensar em subconjuntos, isso aí, fazendo relação com a do Vinícius, isso aí significaria escolher um conjunto com 0 elementos. Quantos conjuntos tem com 0 elementos? Só um, que é o vazio. Certo? Então, escolher... Se você fosse pensar de quantas formas eu tenho de escolher 0 pessoas de grupo de N? Tem uma forma, que é não escolher ninguém. Oi? Exatamente. Então, isso daqui é 1, certo? Então, enfim, é só algumas coisas aí. Você pode fazer essas contas tudo usando isso aqui, tá? Usando essa fórmula, você chega nessa conclusão aí também. Mas, N escolhe K, ou NKK, enfim. Vou botar assim, representa, vamos guardar esse fato, representa o número de subconjuntos com K elementos de um grupo, de um conjunto com N elementos. Em particular, eu vou dar uma fórmula bonitinha que talvez alguns de vocês conheçam, certo? O Vinícius provou hoje o seguinte, Vinícius mostrou hoje a seguinte coisa. Seja x, vamos lá, vou chamar de
Proposição, sei lá, um exemplo. Um exemplo. Seja X com N elementos. Um conjunto com N elementos. A gente representa assim, cardinalidade de X igual a N. Né? Então, a quantidade de subconjuntos de X é, vocês viram isso? Quanto é? Quantidade de subconjunto de um conjunto com N elementos é 2 elevado a N. Vinícius provou isso para vocês hoje de indução, né? Certo? Perfeito. Perfeito. Por outro lado, certo? Por outro lado, por que eu botei isso de... Eu vou dar a cor aqui. Por outro lado, a quantidade de subconjuntos, os conjuntos de X, os subconjuntos de X podem ser divididos em vários subconjuntos. Os subconjuntos que têm 0 elementos, os que têm 1, os que têm 2, os que têm 3, por aí vai. Certo? E essa separação é disjunta. Certo? Não pode ter um cara com um elemento, um conjunto com um elemento não pode ser igual a um conjunto com 3 elementos. Né? Então, por outro lado, os subconjuntos de X podem serem ou ser particionados em... Aí eu vou fazer assim. Conjuntos com 0 elementos aí eu copio isso aqui, conjuntos com um elemento, conjuntos com 2 elementos, deixa eu botar aqui, conjuntos com um elemento, conjuntos com 2 elementos, e por aí lá vai o trem. Vou botar aqui um caso genérico com K elementos, e até o... Seria um conjunto com 0 elementos. O vazio tem 0 elementos. Bom, eu vou dar um exemplo. Então, tem conjuntos com 0 elementos, conjuntos com 1 elemento. Eu acho que 0 elemento deve ser no singular. Né? Provavelmente. 1 elemento, 2 elementos. Estou entendendo aqui o que eu estou fazendo? Está claro para todo mundo? Você pega, o Vinícius fez alguns exemplos, né? Ele pegou lá um conjunto e disse, ó, os que não tem nenhum, que é o vazio, depois os unitários, que é os que tem um, depois ele fez os que tem 2, e parou, porque ia ficar muitos conjuntos, aí foi parando aí. Mas você poderia continuar, dependendo da grandeza do seu conjunto, né? Então eu fiz isso aqui, eu separei nesses casos, certo? E repare que essa é uma união disjunta. Não pode ter um cara com um elemento ser igual a um conjunto com 2 elementos. Né? Para 2 conjuntos serem iguais, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos. Beleza? Certo. E a gente viu aqui que N escolhe K representa a quantidade de subconjuntos com K elementos do conjunto com N elementos. Certo? Então, por exemplo, quantos subconjuntos tem aqui com 0 elementos? Vamos escrever dessa forma aqui. Quantos subconjuntos tem? N escolhe 0. Certo? Eu quero mostrar só uma relação para vocês interessante. Se for escrever daquele jeito, isso aqui seria N escolhe 0. Tem N escolhe 0 conjuntos com... Que é 1, certo? É 1. Isso aí é 1, mas deixa eu escrever desse jeito. Quantos conjuntos com um elemento tem? N escolhe 1. Tem N escolhe 1, caras desse tipo aqui. Quantos conjuntos com 2 elementos tem? N escolhe 2. Certo? Que é N vezes N menos 1 sobre 2. Quantos conjuntos com K elementos tem? Tem N escolhe K. Quantos conjuntos com N elementos tem? N escolhe N. Então, o total de subconjuntos é o quê?
é somar tudo isso, pelo princípio aditivo. Lembra do princípio aditivo? Quando você tem uma união disjunta, a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades. Então, o total, portanto... Tá ficando claro? Todo mundo está entendendo o que eu O estou senhor falando? pode repetir, professor, o que o senhor acabou de falar? Qual parte? Cardinalidade? Ah, sim. Eu acho que eu falei... Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei na primeira aula foi o seguinte. Vou escrever aqui e vou apagar. Você tem um conjunto A e você une ele com o conjunto B. E eles são disjuntos, tá? O A interseção B é vazio. Isso significa serem disjuntos. Não tem elementos em comum. Então, a quantidade de elementos da união é igual à quantidade de elementos do A mais a quantidade de elementos do B. Se eles forem infinitos e disjuntos. É isso que eu estou dizendo aqui, certo? Obrigado. E o que eu fiz foi isso, ó. Pega todos os subconjuntos. Separei ele em conjuntos que não tem ninguém, conjuntos que tem um, conjuntos que tem dois, conjuntos que tem três, etc, etc, conjuntos que tem K, etc, etc, conjuntos que tem N. Então eu separei numa união disjunta, certo? Vou apagar isso aqui. Então, pelo princípio aditivo, pelo princípio aditivo, o número de subconjuntos de X que tem N elementos N escolhe 0 mais N escolhe 1 mais N escolhe 2, por aí vai até o último, que é N escolhe N. Isso é a quantidade de subconjuntos de um conjunto com N elementos, né? Que é somar esses caras. Por outro lado, o Vinícius mostrou que isso daqui é 2 elevado a N. Certo? Isso eu acho que eu falei disso, lembra que eu falei acho que o último exemplo eu provei que certa coisa era inteira usando combinatória, que a gente chamei de argumento combinatório. Isso aqui é um argumento combinatório, a gente consegue muitas relações provando coisas de duas formas diferentes. É isso que a gente está fazendo aqui. O Vinícius provou, por indução, que a quantidade de subconjuntos de X é 2 elevado a N, e a gente mostrou aqui outra forma de contar isso, que é esse cara aqui. Então a gente tem uma primeira relação legal, usando combinatória, que é, portanto de novo, né? Não sei se eu escrevi. Portanto, essa soma daqui, esta soma daqui, é igual a 2 elevado a N. Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo? Pessoal do chat aqui, todo mundo entendeu? Tá claro? Vai ter alguns exercícios assim, certo? Para provar algumas relações usando... Gabriel, vamos repetir, Gabriel. Usando coisas assim, certo? A gente vai fazer muitos exemplos desses aí no curso, eu acho. Vamos lá, vamos repetir. Professor, Oi. o senhor só fez chegar num resultado que o senhor já tinha e igualou a primeira expressão com a segunda. Exatamente. Esse 2 elevado a N aqui veio do que o Vinícius fez. Ó. O Vinícius não mostrou, na última coisa que ele mostrou na aula foi que a quantidade de subconjuntos de X é 2 elevado a N, certo? Eu já sabia isso. E hoje nós acabamos de mostrar que a quantidade de subconjuntos de X é isso daqui. A gente acabou de mostrar isso. Então essas duas coisas têm que ser iguais, certo? Então tem que ser iguais. Então por isso que eu igualei aqui, ó. Porque eu contei elas de duas formas diferentes, então tem que ser igual. Se não ficar tão claro para todo mundo, não tem problema, tá? Isso, depois de um tempo, vocês vão começando... Isso vai clareando na cabeça. Mas isso é interessante, tá? Isso é legal, você provar certas relações, igualdades com coisas usando combinatórias, provando de duas formas diferentes. A gente chama de contagem dupla ou argumento combinatório. Se você quiser chamar. Beleza, Gabriel? Entendeu? Júlia, entendeu agora também? Vamos ver mais exemplos.
Aqui, né? Tá bom. Vamos ver outro exemplo aqui. Mais ou menos, Gabriel. Vou falar mais uma vez aqui, explicando rapidamente, certo? O que a gente fez aqui. Primeiro, isso aqui, isso que eu escrevi aqui, ó, eu só coloquei o que o Vinícius já tinha feito, certo? Quando você tem um conjunto com n elementos, a quantidade de subconjuntos dele é 2 elevado a n. Beleza? Isso aqui? Perfeito. Então, vamos continuar, então. Aí o que eu vou fazer agora é tentar contar isso de outra forma. Aí eu escrevi aqui em cima, veja bem, eu escrevi aqui, ó. Tá vendo aqui? Escolher uma comissão com K pessoas é a mesma coisa que escolher um conjunto com K elementos. Mesma coisa, né? Eu não estou me importando com a ordem. Então isso aqui está claro para você que N escolhe K representa o número de subconjuntos com K elementos de um conjunto com N elementos. E isso é o que eu escrevi, é o que a gente provou nessa proposição aqui. É o que a gente provou nesta proposição. Esse número é justamente o número de maneiras de formar uma comissão com K pessoas num conjunto de N pessoas. Tá claro aí, Gabriel? Para quem não tem entendido tudo aqui, vá vendo aí também, tá? Só tirando a dúvida do Gabriel aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Vamos tentar contar os subconjuntos de um conjunto de outra forma, usando esta ideia aqui, usando esta ideia. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos separar os subconjuntos nos conjuntos que têm nenhum elemento, nos conjuntos que têm um elemento, nos conjuntos que têm 2 elementos e por aí vai. Beleza? Aí usa esta ideia aqui, e vê quantos subconjuntos tem em cada caso daquele. Ah, e concorda que isso daqui dá todos os conjuntos, né? Todos os subconjuntos. Se você pegar um subconjunto do meu conjunto lá, ou ele não tem nenhum elemento, ou ele tem 1, ou ele tem 2, ou ele tem 3, por aí vai, né? Só tem essas possibilidades. E são disjuntas, né? Nenhum cara pode ter 0 e 1 ao mesmo tempo, ou 1 e 2 ao mesmo tempo. Ou ele tem um, ou ele tem outro. É de forma disjunta. Beleza, Gabriel? E contando agora cada caso desse, ó, por exemplo, quantos conjuntos tem com 0? Eu escrevi desse jeito só para escrever na relação lá, tá? Mas não importa muito, não. Eu só escrevi, isso aí é 1, isso aqui é 1, certo? Isso aqui é 1, mas não importa muito, não. Então, eu só botei desse jeito para escrever dessa forma aqui, ó. Então, conjuntos com 0 elementos tem quantos? Tem n, escolhe 0. Conjuntos com elementos tem quantos? Tem n, escolhe 1. Conjuntos com 2 elementos tem quantos? Tem n, escolhe 2. Pontinho, pontinho, pontinho. Conjuntos com k elementos. N, escolhe k. Pontinho, pontinho, pontinho. Conjuntos com n elementos. N, escolhe n. Se você somar esses números aqui, pelo princípio aditivo, dá todos os subconjuntos, né? Tem que dar todos. Então, isto daqui são todos os subconjuntos. Essa soma aí é todos os subconjuntos. E aí, junta o que o Vinícius fez com isso que a gente acabou de provar, a gente tem essa relação aí. Portanto, temos essa relação aí. Beleza, Gabriel? Depois você reflete mais aí, certo? Vamos fazer mais exemplos aqui. 5,25. Outro exemplo. De quantos modos, ou de quantas maneiras, podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres em um grupo de 7 homens
e 4 mulheres. De quantas formas a gente pode fazer isso daqui? Querem 2 minutinhos para pensar? Tente fazer aí 2 minutinhos, rapidamente. Ah, claro. 2 minutinhos aí, só para vocês pensarem rapidamente nisso. Não, escreva... Não, dá um número grandinho, não dá? Deixa eu ver aqui quanto... Não, dá um número pequeno, rapaz. A resposta não... A resposta é um número inteiro. É. Deixa eu virar assim para vocês olharem a foto do Gugu aqui. Acho que todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Gugu? Não, né? Carlos Gustavo, que é autor de alguns livros de matemática aí. Olhem para o rosto dele aí. Ah, o pessoal do chat, vou mostrar o pessoal que está em casa aqui. Ele aqui, ó. Ó. Lenda, é uma lenda mesmo. Lenda viva, graças a Deus. Vamos lá, vamos fazer? Alguém já fez? Qual a resposta? Mais tempo, mais tempo. Mais tempo, mais 30 segundos. Ah, não. Mais 2 minutos. Vou dar mais 2 minutos, vai. Deixa eu ir conversando com o pessoal que está aqui. Não, só isso não. Alguém fez? Vamos saber agora se está certo. Alguém faltar assinar? Sim, mas um dia. Dia 21. Fez? Errado. O que é um número grande para você? O número que eu não consigo. Mas você já é grande. Eu não consigo identificar. O número não é numerado. Fez? Não, faça aí, cara. Relaxa, não é 30 segundos não. É 30 segundos vezes o número inteiro. Olha de novo. Bom, eu não vou esperar mais não. Vamos responder aqui, pessoal, bora. Ah, 4 escolhe 2, mais 9 escolhe 4. Você quer
Vamos lá. Vamos responder aqui. Vamos responder. Certo? Vamos responder aqui. Eu acho que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3. Eu acho que não é tudo isso não, João Pedro. Vamos ver. Eu acho que ficou muito grande, foi. Vamos ver, ó. Nós queremos escolher 6 pessoas, certo? Dentre elas, 2 pessoas. Como é teu nome? Anthony. O Anthony disse, quase terminou o problema. Faltou só achar a resposta final, que ele não achou ali, mas é isso. Tem 3 possibilidades aqui, né? Tem uma palavrinha que apareceu no meio aqui, ó, que é a palavrinha pelo menos, né? A palavrinha. Eu vou botar ela junta para ficar uma palavra só. Pelo menos é uma palavra só, ó. Essas 2 palavrinhas aí, ó, nos diz que pode ter 2 ou mais, né? É pelo menos 2. Então pode ter 2, pode ter 3 ou pode ter 4. Não é? Perfeito. Então o que é que a gente quer escolher? A gente quer escolher. Vamos lá. Possibilidades. Quais são as possibilidades? Vou botar primeiro 2 mulheres. Quantos homens eu vou ter que escolher nesse caso aqui? 4 homens. Poderia ser 3 mulheres. Quantos homens eu vou escolher nesse caso? 3 homens. Eu quero escolher 6 pessoas, né? 4 mulheres e 2 homens. 5 mulheres? Não, né? Só para no 4. Só tem 4 mulheres ali no grupo. Não é nesse caso. Então, para aí. Aí faz essas contas. Por exemplo, quantas formas eu tenho de escolher 2 mulheres? De um grupo de 4, 4 escolhe 2. Vamos escrever na notação de... Certo? Então é 4 escolhe 2. Vezes escolher 4 homens no grupo de 7. Então 7 escolhe 4. Ou acontece isso, ou acontece isso, ou acontece isso. Tá? Eu vou escolher 2 mulheres e 4 homens, ou 3 mulheres e 3 homens, ou 4 mulheres e 2 homens. Né? Então, neste caso aqui, neste segundo caso, eu tenho que escolher 3 mulheres e escolher 3 homens. E no último caso, eu tenho que escolher 4 mulheres e 2 homens. Né? Vamos fazer essas contas aqui, né? A gente sabe fazer essas contas aqui. Por exemplo, este primeiro caso aqui, vamos escrever tudo em notação de... Tem uns que são iguais aos outros aí, a gente vai ver aqui daqui a pouco, mas... Esse primeiro caso aqui dá 4 fatorial. Lembra da fórmula do n escolhe k? Que é n fatorial, n menos k fatorial, k fatorial. Então fica 4 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial, 2 fatorial. Esse aqui fica 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. Esse aqui fica 4 fatorial, 3 fatorial, 1 fatorial. 7 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. 4 escolhe 4, a gente sabe quanto é, mas vou botar aqui, né? 4 fatorial, 0 fatorial, 4 fatorial. 1. Por definição, vamos definir 0 fatorial. O número de maneiras de ordenar, de permutar 0 pessoas é 1. Não tem nenhuma forma de fazer isso, então é 1. Vamos dizer desse jeito, se você quiser. Ou se você não quiser, eu estou dizendo que é isso, então eu vou ser o ditador neste caso, então só aceitemos. Só aceito que dói menos. Tipo isso. 2 fatorial, 5 fatorial. Fazendo esta conta... Vamos fazer essa conta ou eu deixo para vocês fazerem? Diga só a resposta. Eu vou deixar para vocês... Não, eu vou deixar só para vocês. Dá 371.
Verifiquem aí que dá 371, certo? 330, faltou algumas. Tá claro para vocês aqui? Tá claro? Todo mundo entendeu? Um outro exemplinho, ó, bacaninha. Deixa eu ver se eu faço, deixa eu ver quanto. Eu acho que vai dar para fazer as coisas que eu quero amanhã, então vou pular um outro exemplo. Vamos falar de uma relação que tem aqui, que envolve os binomiais. Pessoal do chat, tá claro? Ficou clara a solução do exercício? Pessoal que tá aqui, todo mundo entendeu? Entendeu? Como é que foi da onde? Disso aqui para esses números aqui? Posso? Vamos lá. Ó, a gente está usando sempre essa ideia aqui, certo? Ó, que escolher K pessoas no conjunto de N é N escolhe K. Perfeito? Estamos usando isso. Perfeito. Ó, tem 7 homens e 4 mulheres. A gente poderia usar o que eu falei de produto cartesiano. Você quer escolher um cara do conjunto das mulheres, um cara do conjunto das mulheres, ó. Uma pessoa no conjunto das mulheres e uma pessoa no conjunto dos homens. Isso se a gente fosse pensar, seria do produto cartesiano. Lembra que eu falei na aula na semana passada? Escolher um cara do produto cartesiano, um elemento do produto cartesiano, é a mesma coisa de escolher um cara do A e um cara de B, e isso é a quantidade de caras, é o produto da cardinalidade do primeiro vezes a cardinalidade do segundo. Lembra que eu falei isso, né? Deixa eu reescrever basicamente, deixa eu só botar aqui. Se a gente quisesse olhar a quantidade de caras aqui, de elementos aqui, isso é a quantidade de elementos em A vezes a quantidade de elementos em B. E isso é basicamente isso. Eu quero tomar uma decisão e outra decisão, isso é multiplicar as decisões. Certo? E deixa eu botar um espaço aqui só para botar alguma outra coisa. Deixa eu botar aqui vou botar isso para cima, na verdade. Melhor. Pulei o S. Não, isso aí. Então aqui tem um ou aqui no meio, ó. Possibilidades. Ou eu escolho 2 mulheres e 4 homens, ou eu escolho 3 mulheres e 3 homens, ou eu escolho 4 mulheres e 2 homens. E o ou é a união, né? O ou é o princípio aditivo, certo? E o e, nesse caso, como eu falei do cartesiano, é o princípio multiplicativo. Então, de quantas formas eu tenho para fazer a primeira coisa? Como é que eu escolho 2 mulheres? É 4, escolhe 2. É escolher 2 pessoas num grupo de 4 pessoas, tem 4 mulheres. E escolher 4 homens depois disso. Depois de escolher as 2 mulheres, eu escolho o restante das pessoas, são 4 homens. 4 homens no grupo de quanto? De 7 homens, está aqui. Esse mais eu do ou, que é o princípio aditivo, faço a mesma coisa para os outros. Certo? Entendeu agora? Tá claro? Entendeu? Aí, esses números aqui vêm da definição desses casos. Relação de Stephen. Eu acho que é assim. Não sei se estou comendo alguma letra, acho que não. Relação de Stephen. O que é que diz relação de Stephen? Se você quiser olhar para n mais 1 escolhe k, o que você faz é olhar para n escolhe k e somar com n escolhe k menos 1. Isso é o que a gente chama de relação de Stephen, certo? N mais 1 escolher k é a mesma coisa de escolher k num grupo de n, mais escolher k menos 1 num grupo de n. Vamos provar agora isso. Vamos provar de 2 formas diferentes, certo? A primeira prova é usando a definição dos caras. Vamos dar a primeira prova, que é usando a definição. Como é que a gente prova isso daqui? A gente olha para esse cara daqui. Quem é esse daqui, por definição? Vou escrever já aqui.
Vamos escrever. Eu vou mostrar, vou fazer da direita para a esquerda, certo? Isso daqui é igual a quanto? O primeiro cara, por definição, é quanto? Mais, quanto é isso daqui? K fatorial. Perfeito. Eu quero chegar nisto daqui, né? Quero chegar nisto. Vamos botar no mesmo denominador comum aí esses caras. Primeira coisa, certo? Vamos botar no denominador comum. Ô, Felipe e Luiz. Vamos botar no denominador comum esses caras e... Bom, e ver o que é que aparece aí, quando a gente fizer isso, certo? O que a gente pode fazer, né? Para botar no denominador comum. Deixa eu botar isso mais para lá. Um pouquinho foi embora. Quem é o denominador comum desses caras? O produto deles. Eu não quero fazer desse jeito, vai ficar feio. Vamos olhar o MMC, digamos assim, se você quiser. Vamos olhar o MMC desses caras, certo? Ou melhor, pega o menor que aparecer, certo? O menor que aparecer, dos dois, né? Como aparece todos os números, eu estou multiplicando todos os números, né? O MMC vai ser o menor deles, né? Então vamos pegar o menor deles em cada caso aí. Por exemplo, neste caso aqui, ó, o MMC é este cara aqui. Certo? O MDC, que é esse cara aí, né? O MMC é o outro, né? Que é todo mundo. Certo? Então a gente pega, para ficar com o mesmo denominador, a gente multiplica aqui, por exemplo, se você quiser, ó, vamos fazer assim. A gente multiplica aqui, se você quiser. Deixa eu reescrever isso aqui. Vou fazer aqui. Ó, vou só copiar aqui e multiplicar por alguma coisa, para deixar com o mesmo denominador, certo? A gente multiplica aqui em cima por K. E aqui embaixo também por K. Se você observar, o que eu estou fazendo, esse cara aqui, ó, vai virar quem? Esse cara aqui? Vai virar K fatorial, né? Eu estou pegando o K menos 1 fatorial, todo mundo até o K menos 1, e estou multiplicando pelo próximo, que é o K. Então isso dá todo mundo até K, então isso aqui é fatorial. Então esse cara aqui vai virar K fatorial. Perfeito. Agora vamos olhar para esse outro cara aí, certo? Por isso que eu fiz isso aí. Vamos olhar para o outro cara. Vamos observar uma coisa aqui. Vou mostrar com o próprio exemplo aqui, né? Se a gente tivesse... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se a gente tivesse n-1 fatorial, se você quiser, e n, vou escrever assim, ó, n menos... Não, vou escrever desse jeito, vou escrever assim mesmo. n menos 2 fatorial. Professor, Oi. o rapaz perguntou aqui por que botou o K multiplicando. Ah, perfeito. Eu quero pegar o MDC, eu acho que é o MDC que a gente pega, né, dos caras, eu quero deixar no denominador comum, certo, Gabriel? Eu quero deixar no denominador comum, aqui, esses caras. E aí o que eu estou fazendo é, por exemplo, para ficar com esse K fatorial aqui, ó, eu já vi que tem um K menos 1 fatorial aqui. Para ficar com esse K fatorial, basta que eu multiplique por K. Certo? Aí eu multipliquei por K embaixo, por K em cima, e aí eu multiplico por K embaixo também. E aí não altera o produto, né? Quando eu multiplico assim. Beleza, Gabriel? Perfeito. Ó. Quem é o maior desses dois caras aqui, né? O maior é esse daqui. O maior é o que você tira menos. Né? O maior é o que você tira menos.
Perfeito. Olha isso, agora vamos voltar para esse cara aqui. Quem que eu estou tirando menos aqui? Este ou este? Este daqui é o que eu estou tirando... Não, não é o primeiro. Este daqui é o que eu estou tirando menos. Eu estou tirando K menos 1 só. Esse aqui eu estou tirando K. Certo? Então, o que você faz é... Deixa eu apagar. Vamos ver a relação entre os dois agora, né? Vou mostrar a relação para vocês. Como é que eu apago? Por exemplo, se você quiser calcular n menos k fatorial, isso aqui é n menos k vezes n menos o anterior, né? Ah, não, é o contrário, na verdade. Né? Eu disse uma coisa e escrevi outra. Este cara daqui, né? N menos k menos 1. Este cara daqui, fatorial, é a mesma coisa dele. Vou escrever desse jeito mesmo. Vezes o fatorial do anterior. Certo? Tirar o próximo. Que é, eu tirei o k menos 1, tirar o próximo é tirar o k. Então é isso vezes n menos k fatorial. Tá claro para todo mundo essa relação aqui? É como se fosse o exemplo anterior. Deixa eu mostrar o exemplo anterior de novo, que eu botei aqui, do n menos 1, se você quiser. E isso daqui é a mesma coisa que n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. É tirar o próximo, né? Certo? Então, perfeito. Então, para que eu fique com denominador comum, ó, basta que eu multiplique aqui, este cara aqui, por este cara aqui. Se eu multiplicar por este cara aqui, vai aparecer este cara aqui. Beleza? Tá ficando claro? É só uma... É botar os caras, deixar os caras com o mesmo denominador comum, certo? É deixar os caras com o mesmo denominador comum. Deixa eu pegar isso aqui e pôr aqui assim agora. Eita, foi a igualdade. Foi a igualdade. Faz assim, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Vou multiplicar... Quem é o cara que a gente multiplica? N menos K menos 1. Vou botar aqui. N... Vou botar de outra cor. N menos K menos 1. Falta 10 minutos, né? N menos K menos 1. Aí eu multiplico embaixo também. Já que eu multipliquei em cima, para não alterar o valor do que está, aí a gente multiplica embaixo também. A gente vem e multiplica aqui embaixo também. N menos K menos 1. Foi igual que eu fiz com K aqui, só para ficar com o mesmo denominador, certo? Eu vou apagar isso aqui agora. Agora, perceba que isto daqui com isto daqui dá exatamente isto daqui. Foi o que estava escrito ali embaixo que eu apaguei. Certo? Então a gente pode escrever isso assim, ó. A gente pode escrever isso dessa forma. N fatorial N menos, vou deixar assim, K menos 1. Aqui embaixo, o que a gente ficou? N menos K menos 1 fatorial vezes K fatorial. Beleza? Entenderam? Tá claro ou não tá claro? E o outro, este cara aqui com este dá K fatorial. Então eu reescrevo também. Kn fatorial vezes K. E o de baixo fica N menos K menos 1 fatorial vezes K fatorial. O denominador agora é igual, né? Soma de frações, repete o denominador e soma os numeradores, se quiser. É isso que a gente vai fazer agora. Vou escrever aqui. Fica N menos K menos 1 K fatorial. E em cima ficou N fatorial. Vou botar assim. N menos K menos 1 mais N fatorial vezes K. Beleza? Aí isso é a soma de frações com o denominador igual, né?
Você pode colocar o N fatorial em evidência em cima. Você pode colocar o N fatorial em evidência em cima. E fica com N menos K menos 1 mais K. Certo? E aqui embaixo fica N menos K menos 1 fatorial. Tem um... Deixa eu K pode ser cortado com K. Fica N fatorial. Menos K cortou com K. Menos com menos dá mais. Fica N mais 1. Certo? Esse dentro do colchete aqui é N mais 1. E embaixo ficou... Vou escrever aqui, certo? Vou escrever assim. N menos K mais 1. Então, vou botar assim. N mais 1 menos K. Eu só reescrevi isso aqui, certo? Só reescrevi isso aqui, dá isso aqui. E mudei a ordem dos caras. Quanto que dá isso aí de cima? N mais 1 fatorial, né? N fatorial vezes o próximo cara dá N mais 1 fatorial. Então isso aqui de cima é N mais 1 fatorial. Faltou o fatorial daqui. Faltou o fatorial embaixo, né? Perfeito. E o de baixo é N mais 1 menos K fatorial. Isso daqui nada mais é do que a definição de N mais 1 escolhe K. Vamos só escrever aqui embaixo. Quem é N mais 1 escolhe K? Por definição, quem é isso daqui? N mais 1 fatorial. N mais 1 menos K fatorial. K fatorial. É justamente o que está escrito aqui, né? Então, acabamos de mostrar que isso daqui é N mais 1 escolhe K. Acharam difícil isso daí? É só... Aqui só tinha... Eu tirei uma coisa aqui, não foi? Deveria ter aqui isso aqui. Eu só fiz uma manipulação para deixar com o mesmo denominador, certo? Só isso. Chega nisso. Vamos dar uma segunda demonstração desse fato aqui. Aqui. Ó, o que é N fatorial? É o produto de todo mundo até N. Quando você multiplica por N mais 1, dá o produto de todo mundo até N mais 1. E isso é justamente N mais 1 fatorial. Uma segunda demonstração que não faz conta nenhuma, só ideia combinatória. Segunda prova do negócio. 5,54. Vamos finalizar com isso. Segunda prova. Então a gente quer... é um pouco... Eu vou deixar isso sim, Júlia. Vou botar lá, tá? Tem umas continhas aí no meio para fazer, né? Tem umas continhas aí no meio para fazer que bom, para quem não tem muita familiaridade, não é tão claro como é que faz essas contas, certo? Mas tentem refazer essas contas. Eu vou deixar lá no Classroom isso, sim. Tenta refazer essas contas aí para quem não entendeu alguma parte. Qualquer coisa vocês podem perguntar, ou no grupo do WhatsApp, ou lá no Classroom mesmo, ou em algum outro lugar. Vamos dar uma segunda demonstração aqui. Essa foi a primeira, vamos dar uma segunda demonstração. Então, o número de maneiras de formar uma comissão de K pessoas num grupo de N mais 1 pessoas, quanto que é isso aí? Um grupo de N mais 1 pessoas? É N mais 1 escolhe K. Isso daqui a gente provou isso lá em cima. Isso aqui é N mais 1 escolhe K. Agora vamos tentar contar isso daí de outra forma diferente.
Vamos tentar contar isso aí de outra forma diferente. Vamos pegar aqui uma pessoa. Vamos pegar... Vou botar assim. Vamos contar isso de outra forma diferente. De outra forma. De forma, a gente vai fazer o seguinte. Olha, vamos formar uma comissão com Maria estando num grupo, ou qualquer pessoa, sei lá, e ela não estando nesse grupo. Isso que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Então, fixe uma pessoa. Vamos fixar uma pessoa. Fixe uma pessoa. Vou denotar ela por pessoa... Acho que é Maria. Maria é um nome bom. Fixe uma pessoa, Maria. Vamos contar. Bom, primeira coisa. Uma comissão, qualquer comissão, eu posso separar as comissões em dois grupos. Os que tem Maria e os que não tem Maria. Concordam? Né? Claro. Se a Maria está no meio das pessoas, ou uma comissão tem Maria ou uma comissão não tem Maria. Vamos contar cada um desses casos. Certo? Primeiro caso. Maria não está na comissão. Como que eu conto a quantidade de comissões que Maria não está? Agora, a gente só tem N pessoas para escolher. Porque Maria já não está. E eu quero escolher K menos uma pessoas. Certo? Nesse caso, eu quero escolher K, né? Nesse caso, eu vou escolher K, porque a Maria não está. Então, eu quero formar todas as pessoas. Uma comissão de K pessoas. Nesse caso é K, né? É outro caso que não é. Então, se a Maria não estiver na comissão, há N pessoas para serem escolhidas. Há N pessoas para serem escolhidas. Para serem escolhidas. A N escolhe K comissões nesse caso. Perfeito? Porque eu quero escolher K pessoas de um grupo de N agora. Eu não quero botar Maria, então só tem N para escolher. No segundo caso, se a Maria estiver na comissão. Segundo caso. Maria está na comissão. Maria está na comissão. Então, agora eu já tenho uma pessoa. Falta escolher K menos uma. E Maria já foi escolhida. Então só tem N pessoas para serem escolhidas. Então a N escolhe K menos 1 agora, certo? Maria já está na comissão. Então, deixa eu mudar isso aqui de cor. Então, Maria está na comissão. Então falta escolher K menos 1 pessoas. De um grupo de N. Não entendi, professor. Vou explicar de novo. De um grupo de N pessoas, já que Maria já foi escolhida. Quem foi que falou? Gabriel? Não sei. Não vejo o nome aqui. Foi o Pedro, professor. Pedro, o que é que você não entendeu, Pedro? Eu não tinha entendido a parte do K-1, mas foi a parte da Maria estar na comissão. Eu entendi agora, professor. Obrigado. Perfeito. E isso aqui, escolher K menos 1 no grupo de N, N escolhe o K menos 1. Então a gente contou isto daqui de outra forma. Certo? A soma, o número total de comissões, vou botar aqui, o número... Vou escrever ainda assim, ó. Não, vou botar assim, o número total de comissões neste segundo caso, é a soma dessas duas coisas, porque
só tem esses dois casos. Ou Maria está na comissão ou Maria não está. E isso dá o número total de comissões. Então, a gente contou, nesse caso aqui, que o número total de comissões é N escolhe K mais N escolhe K menos 1. Mas a gente já viu lá em cima também que o número de comissões com K pessoas no grupo de N mais 1 é N mais 1 escolhe K. Então, logo, N mais 1 escolhe K tem que ser igual a N escolhe K mais N escolhe K menos 1. Perfeito? Hoje nós fizemos 2 exemplos, digamos, de uso de combinatória para provar relações ou igualdade, certo? Na lista tem alguns exemplos desses. Vamos fazer. Vamos recapitular aqui. Como é teu nome? Paulo. Vamos recapitular aqui, Paulo, rapidamente. A gente finaliza a aula, que já é 6 e os quebradinhos. Eu posso voltar a falar isso aqui amanhã, mas rapidamente. Primeiro, eu quero formar uma comissão com K pessoas no grupo de N mais 1, certo? A gente já viu que isso é N mais 1 escolhe K. Perfeito, Paulo? Agora o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos contar esse número de comissões de outra forma. Aí o que a gente vai fazer é contar, o mesmo número de comissões, é a mesma quantidade de comissões. Aí o que eu estou dizendo é, fixe uma pessoa, a Maria. Com certeza, uma comissão, ou tem Maria ou não tem Maria numa comissão. Né? Porque a Maria está no meio das pessoas. Se eu contar a quantidade que está Maria e a quantidade que não está Maria, a soma disso tem que dar o total de comissões. Né? Que a gente já viu que é isso daqui. Aí agora eu vou contar essa quantidade de comissões com Maria estando ou não estando. Se ela não tiver, eu quero escolher K pessoas do grupo de N, porque Maria já não está. Então só tem N pessoas para escolher. Isso é N escolhe K. Se Maria estiver na comissão, então já tem uma preenchida, falta escolher K menos 1 pessoas. De um grupo de N também, porque Maria já foi escolhida. Então é isso aqui. Então a gente mostrou que o número total de comissões é isso daqui. Só que a gente também mostrou que o número total de comissões é isso daqui. Então, essas duas coisas têm que ser iguais, porque é o número total de comissões. Então a gente chega nessa relação aqui. Certo? Vai ter alguns exemplos para vocês tentarem praticar isso aí. Isso não é trivial, certo? Esse tipo de coisa, de você ir contando coisas de duas formas diferentes, não é nada fácil, na verdade. Esses são um pouco mais simples, mas isso não é nada fácil, é bem difícil. Mas é muito importante e é muito legal. Tem muitas coisas legais no isso. Então, já está lá a aula. Tem mais exemplos disso para vocês tentarem fazer. Tem outros exemplos. Amanhã a gente vai falar de combinação completa. Alguns devem conhecer por esse nome. De você distribuir bolas em algum lugar, ou comprar sorvetes, enfim. Ou resolver uma equação de Diofantina com coeficiente tudo 1. Por aí. A gente vai fazer isso amanhã. Não resolver, achar o número de soluções. Resolver, eu deixo para vocês. É isso por hoje. Estão liberados.